bom estar de volta com a lição de número 4, nessa semana, estudando sobre a personalidade do Espírito Santo. Muita gente diz por aí que o Espírito Santo é uma energia, ou que o Espírito Santo é o próprio Jesus Cristo, ou que o Espírito Santo é o próprio Pai, e que não existe essa história de três pessoas, que isso veio do paganismo, que isso foi inventado pelo catolicismo. Uma série de assuntos aparecem quando a gente aborda este ponto sobre o Espírito Santo. Nessa semana nós estudamos um pouquinho sobre o que a Bíblia diz sobre a personalidade do Espírito Santo, né? E há alguns itens que eu queria colocar para vocês. O primeiro que vai aparecer aí na tela é o Espírito Santo, uma pessoa. A Bíblia diz que ele é o outro consolador. Outro aí é outro, mas não no sentido de ser o próprio Jesus, mas outro aí tem o sentido de alós, não é? Ou seja, alguém do mesmo nível que Jesus. E ele é chamado de outro consolador. O que é o consolador? O consolador é o paracletos. Paracletos é uma palavra grega para definir um advogado, alguém que é colocado ao lado de alguém, para representar esse alguém. Portanto, o Espírito Santo é uma pessoa distinta do próprio Jesus Cristo. Tanto é que a Bíblia o chama de outro consolador. Porque quem é o consolador? Quem é o ajudador, de fato? É o Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo veio no lugar de Jesus Cristo quando este ascendeu aos céus. Veio não porque ele não existisse, ele já existia desde toda a eternidade, mas ele veio naquele momento específico do programa de Deus para a salvação do ser humano. É isso que nós precisamos entender, não é? E alguns textos que eu queria deixar com você hoje. Por exemplo, Jesus o chamou de ele, não o chamou de uma coisa ou de uma energia. João 14,16 diz assim, ele é um pronome pessoal. Ou seja, aqui não tem nada de energia, né? Atos 15:28 diz assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, o Espírito Santo é colocado entre pessoas. Ele não é um ser que é impessoal, mas ele está aqui entre pessoas, não é? Apocalipse 2,7 diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele fala, uma pessoa fala, não é? Ele nomeia, ele tem poder de decisão. Aliás, o que na nossa concepção nós temos de uma pessoa? É alguém que é capaz de se governar, é alguém que tem vontade própria, alguém que tem emoções, alguém que tem razão. O Espírito Santo tem tudo isto, ou seja, a Bíblia diz em Atos 20, verso 28, que ele nomeia, ele instruiu a igreja sobre quem escolher, quem não escolher, lá no princípio da igreja cristã primitiva, não é? Ele também tem sentimentos. Hebreus 10, 29 diz que você pode insultar o Espírito Santo. Portanto, há outro texto, Efésios 4:30, que diz que você pode entristecer o Espírito Santo. Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso numa próxima lição, não é? Então, a conclusão que nós chegamos é que o Espírito Santo é uma pessoa. E aí é bom que a gente faça uma remarca, uma ressalva para você que é professor da escola sabatina e que certamente essa pergunta vai surgir. Puxa, mas que tipo de pessoa é o Espírito Santo? Nós vemos que ele é Deus, nós vemos que ele é um ser pessoal, mas o Espírito Santo tem dedos, o Espírito Santo tem pernas, o Espírito Santo tem mãos, o Espírito Santo tem carne, osso e sangue? Não, é lógico que não. Por quê? Porque a Bíblia não nos revela, nós não sabemos disso. O que nós sabemos é que ele é um ser pessoal, só que tem um detalhe que muita gente se perde nesse detalhe. O Espírito Santo é sim uma pessoa, só que ele não é uma pessoa humana. Sempre que pensamos no Espírito Santo como pessoa, nós relacionamos isso com um ser humano. Carne, osso, sangue, defeitos inclusive. Não tem nada a ver com isso. O Espírito Santo é uma pessoa, mas já estudamos isso na lição da semana passada. Ele é Deus, portanto, ele é uma pessoa de categoria acima da nossa. Deus, o Pai, não é uma pessoa também? Mas ele não tem um corpo. Ele não tem a forma que nós imaginamos que ele possa ter. A verdade é que o Espírito Santo é uma pessoa, mas ele é uma pessoa, o quê? Divina. E que isso fique bem claro, para não confundir com pessoa humana, que algumas vezes as pessoas confundem. Então, para terminar, o autor tem colocado nessas últimas lições algo que eu achei interessante. Ele termina a lição sempre fazendo uma colocação. Se o Espírito Santo é Deus, que diferença isso faz na minha vida? Se o Espírito Santo é uma pessoa, que diferença isso faz na minha vida? Então,
a pergunta que fica agora é essa: se o Espírito Santo é uma pessoa divina, como nós ponderamos aqui, e se nós o consideramos como uma energia ou uma coisa, como alguns dizem, nós estamos roubando do Espírito Santo a honra que lhe é o quê? Que lhe é devida, porque ele é Deus. Se o Espírito Santo nos guia em toda a verdade e ele é uma energia, como alguns dizem, como isto poderia ocorrer? A resposta é: não ocorreria. Como é que uma energia vai nos guiar em toda a verdade? Não é? A Bíblia diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se ele é uma energia, isso logo não vai acontecer. Isso seria o quê? Uma impossibilidade. E agora vem uma perguntinha que é uma norgunta, como eu costumo dizer, que é uma pegadinha, né? Muita gente diz assim: bem, eu concordo que o Espírito Santo é Deus, eu concordo que o Espírito Santo é uma pessoa divina, não é? No mesmo nível do Pai, no mesmo nível do Espírito Santo, formando a Trindade divina. Agora, a grande verdade é que existem alguns textos, e alguns colocam esses textos dizendo assim, que parece indicar que o Espírito Santo de fato é uma coisa, ou é uma energia, não é uma pessoa. Não é? Existem textos que comparam o Espírito Santo ao fogo, existem textos que comparam o Espírito Santo ao vento. Não é? Então as pessoas dizem, então é uma energia, não é uma pessoa, veja só. Não é? Algumas coisas precisam ser aqui bem explicadas. A Bíblia também compara Jesus a determinadas coisas, como por exemplo, a Bíblia diz que ele é o caminho. Ora, Jesus é uma estrada ou Jesus é uma pessoa? Todo mundo sabe que é uma pessoa, tanto é que se encarnou. A Bíblia diz que ele é a porta das ovelhas. Eu pergunto, Jesus é uma porta ou Jesus é uma pessoa? E aí, comparado isso com o Espírito Santo, a gente vai entender uma coisa muito importante. Quando a Bíblia diz que Jesus é a porta, ou Jesus é o caminho, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é comparado ao vento ou comparado ao fogo, na verdade não está descrevendo a pessoa, nem de Jesus, nem do Espírito Santo. Quem ele é, a sua essência, Deus e ser pessoal. Não está descrevendo isso. Está descrevendo apenas aspectos da obra, comparando a obra dele. Então, quando o Espírito Santo é comparado ao vento, quer dizer o seguinte, que o Espírito Santo atua de forma miraculosa e que nós não podemos ver, de forma invisível. Não é? Você não consegue pegar o vento, mas você sente os efeitos do vento. Nesse momento, o Espírito Santo está trabalhando no seu coração, no meu coração, no coração dos pecadores em geral. E ele está fazendo uma obra invisível aos olhos humanos, mas que vai se repercutir na conversão desta pessoa. Então, esta é a obra que ele compara. Então, ele não é um ser impessoal. Há aspectos da obra dele que são comparados com coisas impessoais, como o vento, como o fogo ou outra coisa parecida. Então, está falando da obra, mas não da pessoa ou da essência do Espírito Santo. Discuta isso um pouco com os seus alunos, e que a gente possa se aprofundar mais nessa pessoa maravilhosa que quer se relacionar conosco, que é o Espírito Santo. Um abraço para você, nós voltamos na semana que vem, se Deus quiser.